Se tem uma coisa que ficou escancarada depois dessa guerra contra o povo de Israel, depois desse ataque absurdo que um grupo extremista, terrorista, que é o grupo Hamas, fez contra pessoas inocentes, civis inocentes, foi a hipocrisia da esquerda. Eu acho que nenhuma matéria elucidou tão bem esse tamanho de hipocrisia quanto essa matéria da Gazeta do Povo. A matéria diz o seguinte: neonazistas. A esquerda latina sai do armário e mostra sua face anti-Israel. Com essa matéria, eles escancaram aqui a fala desse dito grupo progressista da esquerda e com que e com quem eles estão alinhados, com o fim de Israel. Uma espécie de clichê instantâneo. Vem marcando as declarações de políticos, acadêmicos, influenciadores de esquerda da América Latina desde o ataque do grupo extremista islâmico Hamas a Israel, no sábado, dia 7. Seja em entrevista, comunicados, Twitter, o discurso dos ditos progressistas contém praticamente os mesmos elementos: tristeza pela morte de civis, defesa da paz na região, omissão do nome do grupo terrorista e lembrete do sofrimento do povo palestino. O presidente Luiz Inácio Lula da Silva, por exemplo, até usou o termo terrorismo em sua primeira nota sobre o conflito, mas não mencionou quem cometeu, que foi o grupo Hamas, né, pessoal? Seu amigo sandinista, o Daniel Ortega, ditador da Nicarágua, afirmou ser sempre solidário com a causa palestina, ou seja, está do lado da Palestina contra Israel. Outro tirano latino, também amigo do Lula, muito chegado de Lula, o Nicolás Maduro, foi pelo mesmo caminho. A escalada da violência é o resultado da incapacidade do povo palestino de encontrar um espaço na legalidade internacional multilateral para fazer valer os seus direitos históricos, disse. Uma parcela dos esquerdistas, no entanto, não se conteve e escancarou de vez seu repúdio à mera existência de um Estado israelense e, por tabela, ao país que apoiou o povo judeu no Oriente Médio, começando pelos demônios imperialistas dos Estados Unidos. É isso, escancarou. Depois daquele discurso dos terroristas do 8 de janeiro, aquele discurso dos invasores, isso caiu por terra depois de mostrar que eles realmente fazem afagos aos verdadeiros terroristas. Senhorinhas com Bíblia na mão não são terroristas. Massacres de crianças, adolescentes, idosas com fuzis na mão, isso é terrorismo. Isso é terrorismo. O ditador, também ditador, né? E muito chegado do Lula, amigo do Lula, uma sumidade no assunto, Nicolás Maduro, diz que Israel comete genocídio contra os povos palestinos. O presidente da Venezuela diz que está do lado do povo palestino e em defesa da paz. Mas peraí, foi Israel que atacou a Palestina? Vamos começar a restabelecer a verdade aqui. Foi Israel que atacou a Palestina? O povo palestino estava lá na deles, de repente Israel chegou, começou a estuprar mulheres, começou a assassinar as pessoas, prender crianças em jaulas, desfilar com corpos de mulheres, jovens que estavam simplesmente numa festa. Foi Israel que fez isso? Vamos restabelecer a verdade aqui. Foram os terroristas palestinos do Hamas. Esses que Lula se omite ao menos citar. E que foi parabenizado por eles, sim. Está aí escancarado. O deputado federal Gustavo Gaia escreveu o seguinte: a doutrinação chegou a tal nível hoje que quem defende Israel e o povo judeu é chamado de nazista. E quem quer a sua destruição são os democratas. Quem estupra, tortura, assassina judeus inocentes são chamados de combatentes, mas quem quebra as janelas do Planalto são terroristas. E aqui, eu acho que é uma questão até de moral, sabe? Ter um entendimento étnico de que o que Hamas fez tem que ser repudiado. E o grupo Hamas, eles querem o fim do povo judeu. É isso, eles querem o fim de Israel.
Um cientista político falou: enquanto houver Israel, enquanto houver gente que prega o fim de Israel, os ataques continuarão. Então, o grupo Hamas tem que ser preso. O grupo Hamas tem que ser extirpado. São terroristas, extremistas. Isso é fato. Uma matéria foi publicada também no Gazeta do Povo, que diz o seguinte: por que o governo do Brasil não considera o Hamas como grupo terrorista? A resposta prática, né? O Brasil tem uma veia de neutralidade, o Brasil não envolve em situações internacionais, então não dá para considerar o Hamas um grupo terrorista por causa da veia diplomática do Brasil. Essa é uma resposta que não me convence tanto. A do Oi Luiz, que é um influenciador aqui do YouTube, me convenceu mais, porque o grupo Hamas não é considerado terrorista pelo Brasil. É simples, porque não são velhinhas vestindo a camisa da seleção com a Bíblia na mão. Se fosse, seriam terroristas. Deu para entender? Deu para ter uma noção mais séria do quanto há uma deturpação da realidade dos fatos? E aí, eu vou discutir com vocês uma matéria do site O Antagonista. Olha só. Esse aqui é o ICL, tá? Do Eduardo Moreira. E eu tinha comentado no último editorial com vocês. Eles resolveram cometer um erro muito grande. Trouxeram o brasileiro Marcos Susskind, que vive em Israel, e ele falou ao vivo, no ar. Não ter ouvido nenhuma vez o ICL Notícias, que é de viés totalmente esquerdista, ouvir a palavra terrorista por parte deles. Videozinho de 1 minuto e meio, tá? E compensa vocês assistirem aqui conosco. Eu vou colocar aqui na tela para que vocês possam acompanhar. Ouvi duas pessoas falando e nem, a palavra terrorista não apareceu nenhuma vez, me surpreendeu isso. Falou do Hezbollah e falou do Hamas e não usou a palavra terrorista por dois grupos internacionalmente conhecidos como terroristas que não respeitam nenhuma lei de guerra, não respeitam nenhuma lei. Outra palavra que eu ouvi aí que me chamou muita atenção foi o genocídio do povo palestino. Eu sou neto de pessoas assassinadas pelos nazistas na Segunda Guerra Mundial. Não conheci meus avós, infelizmente. Meu pai tinha 7 irmãos, eu não os conheci, todos foram assassinados pela máquina nazista. O povo judeu, antes da Segunda Guerra Mundial, tinha 18 milhões de pessoas. Passados 78 anos do final da guerra, nós ainda somos 15 milhões. Até hoje. Preste atenção nessa informação que ele trouxe. O povo judeu era 18 milhões, passou a guerra, teve uma destruição desse povo e hoje eles são 15. Ou seja, o povo foi dizimado e passados 70 anos eles ainda não conseguiram recuperar a taxa de natalidade, a quantidade de pessoas. Tá? Essa informação é grave. E aí, não é a própria esquerda que fala em reparação histórica. O povo judeu não merece reparação histórica na visão dos esquerdistas, é só quem interessa a eles. Mas olha só como ele conclui. Hoje não conseguimos recuperar o número de judeus que existiam no mundo em 1939, antes do início da Segunda Guerra Mundial. Isso é genocídio. O povo palestino saiu de Israel por 750 mil pessoas. Hoje são 4.540.000. Que genocídio é esse que um povo cresce em 75 anos de 750 mil para 4 milhões de pessoas? Isso é genocídio? Vocês usam palavras que são absurdas. Desculpe, antes de começar a falar da situação, é necessário falar isso. Vocês estão fazendo propaganda e essa propaganda é errada. Nós temos que falar a verdade. Não, nós estamos fazendo propaganda, Marcos. Desculpa. Baseia na verdade. Não se baseia em propaganda. Eu sei que você está numa região de bombardeio. Você está numa região de bombardeio. Você não vai gritar aqui. Você não vai gritar aqui. Você não vai gritar no ar aqui. Não, você não vai gritar aqui. Calma. Não, Marcos, esse não é o nosso papel, Marcos. Não, a gente está ouvindo especialistas, não vai ganhar no grito. A gente está ouvindo todo mundo. Tanto que você está no nosso programa sendo ouvido, Marcos. Não é papel eu sinto muito, Marcos. Você não conhece o nosso trabalho e a gente vai se despedir por aqui. Não é o porque você não conhece. Ânsia, empáfia e o bom e velho direito da esquerda de calar aqueles que eles não concordam com ele. Afinal, chegou ali, falou aquilo que eles não querem ouvir, acabou aqui a entrevista, eu não quero mais papo com vocês. É assim que funciona a regra do jogo. E isso vem escancarando cada vez mais
a verdade da imprensa, a verdade da esquerda no Brasil e no mundo. Blog do Noblar, do jornal Metrópolis. Hamas ganha e o povo extremista de Israel colhe a sua pior derrota. O extremista de Israel colheu sua pior derrota. Dá até para comemorar da forma que ele fala, né? Isso é uma atrocidade sem tamanho. As cenas que a gente viu são cenas assustadoras. São cenas que colocam qualquer pessoa que tem um pingo de moral atônito. Atônito. Crianças presas em jaulas. Famílias inteiras dizimadas por um grupo extremista, terrorista. E aí é o grupo extremista de Israel que sofre a pior derrota. É vergonhoso. J.R. Guzzo, Gazeta do Povo. Governo Lula está alinhado ao que existe de mais degenerado no cenário internacional. O governo Lula está alinhado ao que existe mais degenerado. O Brasil vive uma treva diplomática. É também uma treva moral da pior espécie, na qual o governo do presidente Lula vai abandonando de vez qualquer consideração de natureza ética, de valores e de simples decência humana para se aliar a tudo que existe mais degenerado no cenário internacional. Diante do ataque mais perverso que Israel já sofreu por parte dos terroristas palestinos que querem a sua extinção, a diplomacia brasileira ficou sem uma posição de neutralidade. Ficou numa posição de neutralidade hipócrita e materialmente impossível. Escancarou tudo aqui. Escancarou tudo, toda a realidade. Então, o que a gente vê hoje é um momento absurdo. O João Amoedo, que foi um cara que fez muita campanha para o Lula, se manifestou. É absurdo que o governo Lula mantenha posturas de neutralidade em situações bárbaras, com quem não quer a paz e sim cause terror. O Hamas é um grupo terrorista e Putin é um autocrata que comete uma invasão inaceitável. Assim, deveria ser classificado pelo Estado brasileiro. Pois é. E aí, eu acho que não dá mais, né? Para quem criticou tanto o Bolsonaro, a gestão Bolsonaro, será que está conhecendo um pouco mais agora da esquerda? Será que está entendendo quem é a esquerda de verdade? Dá para entender um pouco mais quem é a verdadeira esquerda, o que eles pregam, o que eles defendem? Deu para entender? O site Brasil Sem Medo, ele faz uma denúncia, não sei confirmar se isso é verdadeiro, tá? O site Metrópolis, ele, há um tempo atrás, ele apagou a matéria agora, mas tem prints, né? E foi publicado prints, e eu não sei se isso é verdade ou não, então, supostamente isso é verdade. O site Brasil Sem Medo que publicou de que o jornal Metrópolis tratou o grupo Hamas como extrema-direita. Ah, o grupo Hamas é extrema-direita. Agora, após o ataque, eles foram lá e apagaram a matéria. É o que denuncia o Brasil Sem Medo. Eu não vi a matéria, pesquisei e não achei. E não posso dizer se é verdade, tá? Mas é uma denúncia que eles fazem. Mas é bem típica a cara do jornalismo de esquerda que o Brasil encara, não é? Enfim, vamos acompanhar. Vamos ver o que está rolando sobre tudo isso. E a gente traz mais informações para vocês. Mas assim, repita comigo. Eu vou pedir sempre para vocês repetirem. O maior cabo eleitoral da direita é a esquerda no poder. Quando eles assumem o poder, eles mostram a verdadeira face. Enquanto eles não estão no poder, enquanto eles estão em busca do poder, é paz e amor, o amor venceu, vamos voltar, é pela democracia. Depois que vencem, o terrorismo é banalizado. Simples assim. E se eles pudessem, fariam o mesmo que o Hamas faz com aqueles que, segundo eles, os oprimem. Estou errado? Coloca no comentário.